Bom, uma coisa muito comum, principalmente para quem trabalha no corporativo, é quando a pessoa tem colaboradores e a pessoa sempre reclama: a equipe não me entende, ou eu não me sinto seguro com a minha equipe. Hoje é um dos maiores problemas, a pessoa ela tem dificuldade de comunicação com a equipe. Então, Né? essa crença, né? A equipe não me entende, a pessoa chega, sei lá, minha pessoa não me entende, eu não consigo me fazer entender. Será que isso não acontece? É uma pergunta. Será que isso não acontece porque o cara é muito centralizador? Centraliza tudo nele e não tem confiança no. Seria um traço de personalidade dele, ser muito centralizador e não confiar naquilo, nas outras pessoas que rodeiam ele? Então, E sem segurança, você detalhou aí, né? insegurança. Agora, eu faço a pergunta. A equipe não te entende, mas você entende tua equipe? Que o princípio começa quando eu começo a entender a outra pessoa. Se eu entendo a outra pessoa, eu compreendo de que maneira ela se comunica melhor. O que para ela é uma comunicação mais adequada. Exemplo, a pessoa diz, olha, eu gosto de ser valorizado. Né? Então, eu preciso, como líder, ter uma comunicação de valorização com ele para que ele se sinta suprido naquilo que é a sua necessidade e ele tenha mais facilidade de conversar comigo. Aí ele vai me ouvir, aí ele vai me entender. Eu não me sinto compreendido porque eu não me comunico com a equipe. Aí será que não entraria a empatia do líder? Mas o que é empatia? Se colocar no lugar da pessoa? Se importar, se colocar, saber por que ela está sentindo isso. E cada pessoa é diferente, né? Exato. Cada pessoa tem uma linguagem de comunicação. Então, a gente vê pessoas que dizem assim, olha, eu gosto quando a pessoa vem, me abraça, tal, eu sinto que o cara está comigo. O outro, às vezes, não gosta muito de abraço. O outro gosta de valorização verbal. Exato. O cara que fala, não, cara, você vai para cima, confia em você. Então, uma equipe é feita de pessoas com diferentes maneiras de comunicação. A cognição do líder não é ser compreendido, ele começa compreendendo os outros. Por que Deus disse assim? Primeiro eu amei vocês. Porque a gente não tem como amar se a gente não se sentir amado. Não saber o que é Exato. ser amado, é fato. Eu acho que toda relação que envolve pessoas, a gente tem que ir lá para nossa base de crença da vida, que nem eu brinquei ontem com o Vitinho. Vitinho, não tem mais jeitos de viver a vida, só tem dois. Um, com a programação de querer receber do mundo, e outra com uma programação de querer entregar para o mundo. Você vê pessoas que ela vive pensando como criar uma solução para um negócio, como criar uma solução para todo mundo, como é criar uma facilidade para um negócio específico. Na área dele, o cara mexe com carros, na área de manutenção de carro, na área de locação de carro, na área de venda de carro, criar um aplicativo, o cara quer arrumar uma solução para servir o mundo. E esses caras estão avançando. Enquanto você vê pessoas querendo receber, não é justo, eu deveria ter recebido isso dessa empresa. Eu aluguei o carro, eu deveria ter recebido desse jeito. A pessoa que quer sempre receber, o fulano, pai do meu filho, deveria fazer aquilo. Ele está sempre frustrado. Então você tem, na minha opinião, dois jeitos de programar todas as suas áreas, né? Envolve todas as áreas que você convive. Estando para quem entrega e serve ou estando para quem quer receber. Quando você vai nessa relação interpessoal de líder, desse caso, desse exemplo não entendo minha equipe. Vamos lá, você está querendo receber da sua equipe o resultado ou você está querendo entregar? Equipe, funcionário, você está querendo receber algo do seu chefe, reconhecimento ou o que quiser, ou você está querendo entregar algo para ele, para a empresa? Então, se a gente começa a entrar na condição de entrega, poxa, eu estou aqui para desenvolver minha equipe, entender as falhas das pessoas que têm dificuldades, entender as habilidades de qualidades deles também, fazer um mix disso, desenvolver alguma coisa relacionada à dificuldade deles e aproveitar a parte da qualidade. Cada um é individual, eu vou aproveitar o melhor de cada um. Então, qual que é a minha função? Desenvolver minha equipe, para que eles estejam um dia na minha cadeira e eu esteja numa próxima. Agora, se eu estou querendo sugar e receber da minha equipe, se eu sou aquele chefe que só cobra, eu vou estar frustrado. O outro lado vai estar se sentindo valorizado ou desvalorizado. Ele está querendo receber, para começar. E não tem reconhecimento, vai frustrar. Agora, se mesmo lá o funcionário, do outro lado da mesa,
ele está lá para quem entrega para o chefe, para quem quer servir a empresa, não tem como não dar certo. Porque aí, automaticamente, um querendo servir o outro também, o mundo gira. Essas são as relações. Agora, eu acho que as quebras nas relações interpessoais, principalmente na questão de liderança na empresa, tem a ver com a crença de querer receber do outro. Aí, automaticamente, vai ter sempre um lado frustrado. Eu acho assim. E eu vejo muito cada situação que as pessoas se apresentam, né, dentro dessa área de liderança, onde o conflito maior não é nem com as pessoas, mas são com elas mesmas. Então a pessoa diz, olha, eu sou o controlador, mas o controlador me dá uma ideia de quê? De uma pessoa confiante, segura, que consegue enxergar valor nos outros, ou em alguém que se vê inseguro, com pouca capacidade. Então o controle, na realidade, é um mecanismo de compensação ou um mecanismo de defesa para ele não perder a situação daquilo que ele imagina. Então, estou no controle, não deixo ninguém agir. Exatamente. Ele não dá oportunidade, não procura entender o coração dos outros por causa de uma deficiência dele mesmo. Tá? Eu acho exatamente isso. Essas deficiências que a gente tem, e temos muitas, né? Elas são adquiridas ou elas são genéticas, esse tipo de coisa? Então, você pode colocar como genética talvez 0,1%. O resto é adquirido. E mesmo o genético pode ser transformado. Entendi. Hoje a ciência comprova que qualquer padrão genético pode ser transformado. Mas eu tenho um sintoma, uma enfermidade. Existem padrões genéticos que podem ser transformados. Isso é ciência. E de que maneira? Esse é um tema interessante. Essa era a próxima pergunta. Era a próxima pergunta. Eu acho que entra já então, né? Vamos para uma nova crença, um novo ditado popular. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Vamos para isso. A síndrome de Gabriel. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. É um ditado popular que se ouve muito, uma crença. Todo ditado é uma crença. Meu bisavô era ruim, meu avô era ruim, eu sou ruim também. Pois é. Eu estava até comentando com o Vitinho o meu ponto de vista. Tem coisas que parecem mesmo que nascem. Tem 2 anos de idade, já tem um monte, eu vejo minha filha, já tem um monte de característica dela, de opiniões e de formas de reação à vida que é dela. Agora, parece que nasceu. Agora, o que a gente esquece é que quando o nenenzinho tá lá na barriga da mamãe, ele tá absorvendo o quê? Todas as emoções. As emoções. Tudo, né? O alimento vem da mamãe, as emoções, os sentimentos, e o mais legal, a gente sabe que eles escutam tudo que tá lá fora e eles sentem o que a mãe sente. Então tudo isso, eu brinquei com o Vitinho, falei, eu não seria injusto esse ponto, vou fazer esse aqui mais bravo, esse que eu vou fazer meio tapado, esse eu vou fazer mais... Pois é uma folha em branco, pois é. Eu vejo que é uma folha em branco que Deus faz. Aí, só que as primeiras linhas são escritas lá na barriga. Eles começam a escrever a personalidade, o jeito, as formas, as manias e tudo mais. As características, né? Nasceu, tem 6 meses, tá vendo a mãe sofrer, tá ouvindo o pai gritar, tá escrevendo. Não sabe falar nada, mas tá escrevendo. Chegou 1 ano, começa a interagir mais, mas já tá com a folha inteira feita. Não é? Já virou pra próxima página. Quer ver uma coisa interessante? A ciência diz que praticamente no 15º, 16º dia, o primeiro órgão a ser formado é o coração. Olha que interessante. Então, aonde são gravadas as memórias afetivas? No cérebro ou no coração? Isso é legal. No coração. No coração. Hoje a ciência comprova que nós temos neurônios iguais ao do cérebro dentro do nosso coração. E a Bíblia já sabia disso há milhares de anos atrás. Perfeito. Então a ciência hoje está comprovando isso. Então veja bem, a criança ela começa a receber e marcar as emoções que os pais vivenciam de acordo com a interpretação que ela coloca sobre cada situação. Então ela às vezes toma a dor de um pai ou de uma mãe, não porque o pai ou a mãe tenham feito coisa errada, mas ela interpretou dessa maneira. Então ela vai trazer, quando nasce ela já vem com uma pequena cartilha de interpretações daquilo que ela vivenciou. Exato. Exemplo, imagina que o casal, eles estão namorando, a moça fica grávida, e aí vem aquele constrangimento, não está casado, talvez não tenha uma condição financeira. Então, naquele momento, o sentimento da mãe muitas vezes pode ser, olha, cara, eu não poderia ter esse filho. Rejeição completa. Não poderia ter.
Na realidade, ela não está rejeitando a criança, ela está rejeitando a situação. Mas a criança pode sentir, pode interpretar como sendo uma rejeição dela. Pessoal. E isso vai trazer para o resto da vida uma possibilidade de um sentimento em relação à aceitação das pessoas. Pois é. É um bloqueio, uma crença, entendeu? Isso acaba levando a pessoa a um padrão dentro do comportamento E isso diário. consegue ser reprogramado, então? Então, a ideia justamente é essa, aquilo que é o tema, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Nós trazemos, e todo mundo traz, uma cartilha com um monte de problemas que aconteceram. A pergunta: você quer viver uma vida nova ou quer continuar desse jeito? Dentro da ciência, hoje a psicologia, ou as ciências que trabalham com reprogramação de comportamentos, tudo isso, a gente vê muitas vezes as pessoas propõem, olha, vamos olhar o que aconteceu, que trauma que aconteceu, você vai ressignificar, você vai olhar de uma maneira diferente. Positivo, ótimo. Mas pensa o seguinte, quantas coisas estão dentro do nosso coração, dentro do nosso emocional, que precisam ser revistas? Muita coisa. Aí fica o resto da vida fuçando naquele negócio. Então, eu fico olhando muito mais para o que aconteceu do que para aquilo que eu quero que aconteça daqui para frente. A proposta que a gente faz para a pessoa, olha, você viveu isso. Quer mudar isso? Então, por que não fechar esse quadro e começar do zero? Aliás, a proposta de Jesus era nascer De novo. de novo. Não mais numa situação emocional onde você não tem como ter domínio sobre isso. Agora sim, debaixo de um padrão onde você pode escolher conscientemente aquilo que você quer ser. Você joga fora o caderninho que já estava com as folhas escritas ali desde o ventre. O que eu Faz vejo? um novo. Não, e é legal, porque o que eu vejo, via de regra, na prática do trabalho que a gente faz, muita gente querendo trabalhar aqueles traumas, e às vezes tem coisas que ficam lá, é tão ruim, e fica a pessoa sofrendo, anos e anos vasculhando. Eu falo, querido, o que nós vamos fazer? Vamos melhorar a tua vida? O que é melhorar? É transformar radicalmente ou é deixar menos pior? Melhorar é deixar menos pior. Menos pior. Menos pior. Deus quer deixar a gente menos pior ou quer transformar radicalmente? Transformar tem que morrer um para nascer outro. Então, eu É preciso fácil. ir pelo segunda alternativa. Eu preciso morrer para tudo aquilo que foi a minha história. Então, ó, acabou. Aquela pessoa já... Eu vou começar a construir uma pessoa nova. Não é? Ou seja, é a oportunidade que a gente tem. Ótimo. É uma coisa interessante, né? Uma criança, assim, tem uma possibilidade, existe uma carência afetiva. Sim. Entendeu? Não vive junto com o pai. Então, a figura do pai é aquilo que vai suprir. Isso. Ela entra na adolescência. Qualquer menino que fizer um agrado, ela poderá se afeiçoar, não por causa do menino, Sim. mas por causa da projeção da carência. Da carência. Exato. Então, a gente vê isso. Levitinho, a verdade é essa. Temos que retrabalhar traumas para poder a gente mudar as crenças. Por quê? Porque a gente, na verdade, vive, todo mundo tem que ser honesto, que a gente só vive, vamos imaginar que a vida é um caderno, a folha do agora. As folhas que estão para trás, você não vive elas. Só que o que acontece? Elas te formaram um padrão. Então, as ações da folha presente do dia de hoje, as ações que você toma agora consciente, elas na verdade, você decide 7% delas. 92% é o seu inconsciente, as suas crenças que te levam a fazer. Te levam a decidir, te levam a falar. Então, o que acontece? Se você for ver, Deus é muito justo com a gente. Porque Ele te dá todo dia uma oportunidade de ter uma nova vida. Porque tudo que você tem nas folhas para trás, você não vive. Elas só estão programando o seu inconsciente. Eu brinquei que é como se fosse um robozinho, nosso inconsciente, para anotando. Aí você teve uma reação explosiva agora, ele anota. O Bruno é explosivo, o cara é estressado. Teve uma situação de decisão, você foi inseguro e abaixou a guarda. Ele anotou, o Bruno é inseguro. Ele vai te dando uma identidade de acordo com o que você faz e fala. As suas ações geram emoções, sentimentos que, por fim, geram crenças. Então, como é que você reprograma isso? Fazendo o inverso também. Olha que possibilidade linda que Deus dá. Muda as suas ações, gostando ou não, acreditando ou não. Seu inconsciente quer anotar assim, ele até parou. Opa, o Victor teve uma ação de coragem, ele sempre foi um inseguro. Vou anotar aqui. E vai anotando. Daqui um tempo, quando virar a folha,
qual vai ser o conjunto de crenças que vai estar escrevendo as ações involuntárias, aquelas que são inconscientes que a gente vai estar vivendo? As que você forçou ontem. Então a gente num caderno está sempre só vivendo essa folha. E ela é escrita, sei lá, vamos por um período de 3 meses. Você faz uma coisa 3 meses, em quarto está automático, porque o inconsciente já anotou, já colocou como padrão. Sei lá, não tempo assim. Então, isso prova que você tem sim que resolver as coisas do passado, ali, os traumas da infância, porque eles estão te gerando crenças, é só por isso. Você não vive aquilo, você só vive o hoje. O que você faz hoje vai ditar o seu comportamento de amanhã inconsciente, que querendo ou não é 92% da sua vida, as decisões automáticas. Estou certo nessa parte, meu filho? Perfeito. E assim, o que é uma parte prática para a gente viver, né? Muitas pessoas dizem, puxa, mas olha, eu já fiz um processo terapêutico, tudo isso e tal. Eu digo assim, sempre vai ter alguma coisa dentro da gente que vai nos lembrar a vida que a gente passou lá atrás. Mas todo dia nós temos uma oportunidade de escolher. Agora, como é que a gente escolhe? Eu preciso ter fundamento para isso. Eu preciso ter uma base para escolher. Eu não escolho porque eu acho que é assim. Eu escolho como fundamento. E como fundamento, eu trago dois pilares. Um pilar espiritual e um pilar da ciência. O pilar espiritual me diz que Deus criou um plano perfeito para me tirar daquele estado, daquela mentalidade de traumas, de problemas, de doenças, de coisas negativas que eu vivenciei, para me trazer para um estado onde eu começo a viver dentro de um padrão, onde eu enxergo tudo de uma maneira proativa e positiva. Por exemplo, olha, meu pai me batia, meu pai era assim comigo, meu pai me rejeitou. Tá bom, eu posso pegar esse trauma e ficar reagindo às figuras masculinas com uma série de restrições ou interpretar de outra maneira. O meu pai é uma pessoa que tinha problemas e ele me ensinou algo muito importante. O que ele me ensinou? A não ser como ele. Então, eu não vou repetir o processo porque eu tive um ótimo professor. E aí nós vamos entender que toda a dificuldade que a gente passou, na realidade, foi um ensino. E como você falou, Deus é justo, a justiça já foi colocada em ação. Deus, por meio de Cristo, Ele nos traz para ter essa oportunidade de ter uma mentalidade não mais de vítima, mas agora daquela pessoa que compreende, daquela pessoa que consegue entender. Entrega o perdão, não? E aí, o perdão o que é? Eu te perdoo. O perdão não tem a ver com a pessoa. O perdão tem a ver com a gente. Com a gente mesmo. Eu te perdoo porque agora eu sou pleno. Eu não preciso mais ficar reclamando direitos. Agora eu posso entregar valores. Entendeu? Essa mentalidade é o fruto diário de uma escolha. O que eu vou fazer hoje? Eu vou escolher. Ou eu vou viver com aquela pessoa vitimizando, negativa, cheia de reclamação, ou vou viver, de repente, compreendendo, entendendo o coração de aquela pessoa que está me fazendo alguma desfeita, agora eu vou gerar no coração dele um sentimento a favor. É uma escolha diária, não mais reativo, agora sim proativo. Gera um fruto bacana, né? Assim, até vamos já abrindo um novo ditado popular da felicidade. A felicidade, a gente tem alguns, né? A felicidade é para poucos. A felicidade não é para mim. Ou a felicidade é dinheiro. Quantas vezes? Felicidade é dinheiro. O que é legal? Você falou uma coisa bacana. Percepção. Tudo é uma questão de percepção. Eu comecei um projeto novo agora no trabalho e eu estava ontem conversando com um colega que também começou um novo projeto. E ele me comentou de um colega dele que falou assim: nossa, só chove, olha, quando chove assim eu desanimo para sair de casa, eu não tenho nem vontade de ir pra rua, eu tenho que tomar um Venvance, um remédio para me animar, para eu poder sair de casa para trabalhar. Eu falei, Amadeu, quanto tempo faz que ele está nesse trabalho? Lá uns 10 anos. Então, pergunta para ele como foi no primeiro dia, quando ele entrou lá, quando ele passou um tempo buscando, pedindo a Deus, orando, buscando, fazendo entrevistas, se desgastando para conseguir. Como é que foi o primeiro? Ou a primeira semana? Como é que foi o primeiro dia? Se tivesse chovendo, ele ia ficar em casa? Então veja que naquele momento, a alegria dele era porque conseguiu o trabalho no primeiro dia. Agora a tristeza dele é porque tem o trabalho. Então, onde é que está a felicidade? Está nas coisas?
Tá na ação? Tá naquela pessoa que eu quero? Tá naquele emprego que eu busco? Tá no dinheiro que eu vou ganhar mais? Tá no carro que o dia que eu comprar? Entende? Então, a percepção, o jeito de enxergar, eu acho que te traz a felicidade. Por isso que a felicidade é aquele ditado que esse pra mim tá certo, tá dentro da gente. Tá tudo dentro da gente. Como você está falando, Deus é justíssimo. Porque além de dar todas as ferramentas, ele dá o caminho, ele mesmo faz o caminho, ele mesmo. Você só recebe. A felicidade ela é consciente, na minha opinião. É a consciência de receber. Deus te deu. É tudo percepção, não A é? felicidade é consciência. Quando você tem a consciência de quem você é, como você foi feito, né? O que Deus tem para você, quando você entende isso, que você vê que as pessoas começam a entender isso agora, né? Quando você tem consciência, né, de que você foi criado para se relacionar com Deus, que você não é um servo, mas você é um filho, você tá destinado a receber herança desse pai, você já não é mais um servo que fica olhando os filhos, trabalha, mas fica olhando os filhos recebendo e você não recebe nada e continua sendo servo do filho. Não, você não é mais isso, né? Você é um dos filhos, né? Mas quando você tem essa consciência, é como Paulo fala, quando você tem essa consciência, você pode passar frio, você pode passar fome, você pode passar sede, você pode passar necessidade, mas você pode tudo em Deus, né? Naquele que te fortalece. Porque já tem a consciência de quem você é. Você não está mais solto no mundo. Eu acho que a felicidade, ela começa a se aflorar, começa a brotar com essa consciência, na minha opinião. E o que é interessante é que Deus nos dá atitudes práticas para gerar o sentimento que a gente chama de felicidade, né? Tem algumas chaves que são vitais para a gente gerar esse sentimento de felicidade. Uma delas é a gratidão, né? Gratidão. Foi feito um curso, olha que interessante, foi feito um curso, montado um curso lá em Harvard, por uma pessoa que ele queria colocar um curso que fosse diferente dos cursos propostos de área de tecnologia, de gestão e tudo aquilo que tem de melhor naquela universidade. E ele falou, olha, as pessoas buscam felicidade, então eu vou dar um curso sobre felicidade. Mas ele ainda não sabia como é que ia ser exatamente a repercussão. Quando ele abriu o curso, hoje é o curso mais concorrido da universidade, o curso sobre felicidade. Por quê? Porque todo mundo busca, mas todo mundo achava que eles tinham que fazer algo para ser felizes. Ou seja, eu quero ter sucesso, então para ter sucesso, né, para alcançar o sucesso, eu vou ter que fazer uma série de coisas para depois ser feliz. Quando ele abriu o curso e ele começou a colocar justamente alguns parâmetros que são básicos, o pessoal pirou. Por quê? Porque um deles é a gratidão. Quando você começa a agradecer, você começa a formatar, a gente reprograma a nossa mente todos os dias com a nossa comunicação. Então, aquilo que eu estou comunicando está gerando... eu estou reprogramando na minha mente quem eu sou. Quando eu agradeço, a minha mente entende que eu já tenho. Porque você só agradece quando você tem. Entendeu? Só que dentro dessa proposta, a gente coloca para as pessoas agradecerem por toda a situação. Pela dificuldade, pelo desafio, às vezes por uma situação que não deu certo. Então o que acontece? Na prática diária da gratidão, a pessoa começa a reformatar a mente dele e acreditar que ele já tem tudo. Ou seja, eu saio daquele estado de necessidade e entro no estado de plenitude, que a gente chama de abundância. O que é a felicidade? É quando você está no estado de abundância. Então, é possível a gente alcançar felicidade? É possível gerar felicidade? Eu digo para as pessoas quando entram no programa de mentoria, daqui para o resto da tua vida, o padrão é agradecer por tudo. O que a Bíblia nos diz? Dai graças em todas as situações. Às vezes eu acordo de madrugada, o pessoal reclama, puxa, acordei e não conseguia mais dormir. Eu acordo, já começo a agradecer. Deus, muito obrigado, Pai, por me acordar. Vamos trocar uma ideia agora, temos umas 2 horas aí, vamos conversar. Depois de meia hora já estou dormindo outra vez. Por quê? O agradecimento produz o quê? O coquetel da felicidade, que é endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. São 4 elementos tremendos que dentro do nosso organismo geram um bem-estar maravilhoso. É a felicidade. E você pode simular isso, né? Como você está falando.
Eu não recebi nada, mas eu já estou agradecendo por aquilo que não existe. Eu estou construindo. A mente é toda simulada. Se você parar agora, fechar o olho, começa a imaginar, você lá com Jesus, começa a imaginar a história de Romanos, a história de Mateus ali, capítulo 1, 2. Você acha que a sua mente ela faz diferença de você estar lá real ou estar só imaginando? Você acha que as químicas, os hormônios, a oxitocina, a dopamina que gera... São os mesmos. É o mesmo. Tudo na nossa não cabeça... Não vai usar um fake e um hormônio fake e um hormônio... Por isso que se você tiver medo de uma coisa ruim no futuro, você já sente agora a frustração. Você já sente o medo. É verdade. A química é liberada. Eu prefiro mudar a palavra de simulado para imaginado. Perfeito. Imaginado. Assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Provérbios 23, 7. Exato. Deus nos deu o poder da imaginação, coisa que a gente não usa. Não usa. Não usa. Por quê? Usamos quando criança muito, mas hoje... Então, hoje, dentro da programação de mentoria que a gente faz, primeiro exercício, primeira atividade que a gente começa a propor para resgatar é imaginar. Porque imaginação é a base daquilo que é colocado, por exemplo, dentro de um contexto de fé. O que é fé? Fé é trazer à existência as coisas que ainda não existem como se existissem. Imaginação. Então, na imaginação, eu já construo tudo que eu preciso viver. Se eu não imaginar, eu não construo nada. Essa é uma chave poderosa. É tão poderoso que a nossa mente, ela quebra o que a gente vive aqui, que a gente sabe que é só aqui, para Deus não existe, que é o próximo. Você vive o futuro ou o passado agora, você leva a tua mente lá e ela gera todas as reações químicas hormonais da situação que você levar. Porque imaginar é extremamente prazeroso. Porque, assim, experiências minhas, pessoais, imaginar as coisas é extremamente prazeroso. Quando você começa a imaginar, vamos supor, você está numa dificuldade financeira terrível. Uma dificuldade financeira que você não tem o que dar para os seus filhos no dia seguinte. Aí você começa a imaginar que você recebeu uma herança, ou que você recebeu na loteria, ou que você ganhou, que vai suprir. Você começa a sentir um prazer, mesmo dentro daquela situação. Você começa a sentir bem com aquilo. Não, aí, geralmente a imaginação vem com os olhos fechados, né? Você começa a perceber, não, eu vou já perdi. Aí você já começa a pensar no que você faria com o dinheiro que não existe, né? Isso traz uma paz, uma tranquilidade. Então é extremamente prazeroso. Então é uma chave fácil de você acessar, você imaginar. Bem direcionado, bem dirigido. Ó. Você imagina isso, você imagina aquilo. Então eu acredito que seja uma chave fácil de você trabalhar. A pessoa vai imaginar positivamente ou negativamente. Sim. Dá o meu trabalho. Se ela começar a imaginar dívidas e um monte de situações, vai entrar em colapso, vai ter um pânico, alguma situação assim. Sim, não vai ter prazer. Agora, você vê que interessante. Por exemplo, esse é um padrão que a gente não usa muito. Por quê? É a cultura. A gente vê, por exemplo, equipes de basquete nos Estados Unidos. Como é que eles fazem o treinamento? Colocam o pessoal na quadra, aí eles começam a jogar, e jogadas, ensaiam, tal, fazem o treino, tal. Meia hora, eles param, vão para uma sala, todo mundo relaxado naquelas cadeiras, aí a pessoa fecha os olhos e durante 20 minutos começa a imaginar as jogadas perfeitas, sem errar nada. E aí a pessoa se imagina colocando, fazendo a jogada perfeita e depois eles voltam para a quadra. O que acontece? O rendimento aumenta 70%. Não é pouco. Porque volta no assunto que a gente estava falando. O que o inconsciente está fazendo? Está te imaginando perdendo ou ganhando o jogo? Ele vai só anotando. E teu inconsciente vai te dando suas reações, sua postura no jogo, suas ideias. E a química, os hormônios gerados ali naquela imaginação, eles vão estar inundados no seu corpo e vão, obviamente, levar para um caminho de jogo. Assim como se for o oposto também. Esmola demais, até o santo desconfia. É de graça, eu não consigo receber. Se é muito fácil, eu não sou digno. Né? Aí é onde entra. Você vai aceitar o de graça ou vai preferir ficar... Por que é tão difícil as pessoas aceitarem algo que é fácil demais, esmola demais, é de graça? Por que esse ditado, na sua opinião? Eu acredito que é pelo condicionamento da mentalidade que a gente tem de escassez. Na escassez, a gente tem que fazer algo para merecer.
Quando tem uma mentalidade de escassez, ou seja, desde crianças, o que nós somos levados a pensar? Você não é, e se você quiser vai ter que se ralar, vai ter que se esforçar, você vai ter que dar duro. Ou seja, desde criança nós somos programados para a gente alcançar alguma coisa, vai ter que ter algo que nós vamos ter que entregar. Quando vem alguém e nos entrega gratuitamente, graciosamente, isso vai contra a programação que a gente tem. Exatamente. Então isso vai bater de frente. Por quê? Porque é uma programação condicional. Agora, eu pergunto, se o amor de Deus é incondicional, como nós podemos nos relacionar com Deus condicionalmente? É incompatível. É incompatível. Só que isso, infelizmente, é uma realidade. Por quê? Porque tanto dentro da cultura, na nossa cultura, nós somos condicionados e muitas vezes até dentro dos ritos religiosos, né? As pessoas elas acabam levando a ter uma relação com Deus condicional. E tudo isso, infelizmente, traz a pessoa a um padrão de escassez. Ela sempre vai ter que fazer algo para alcançar alguma coisa. E aí o que acontece? O grande propósito de Deus é restaurar você até o estado de plenitude. Então eu não preciso mais fazer nada para alcançar. Aí as pessoas me perguntam, então você não vai fazer nada? Não, agora eu vou fazer tudo para compartilhar o que eu já sou. Exatamente. Para compartilhar o que eu tenho. Então não é uma atitude passiva, mas é uma atitude totalmente proativa. Onde muda o quê? A motivação. Não faço nada mais para alcançar. Não faço nada mais para ser alguém. Agora faço tudo porque eu já tenho e já sou, mas faço para compartilhar quem eu sou. Imagina. É na imaginação, né? Imagina. Se imagina pleno. Mas essa força cultural que a gente tem de merecer para receber, ela é poderosa na nossa sociedade. Porque além da gente ser criado assim, às vezes a gente já tem um certo conhecimento de que não é mais assim, às vezes você se pega fazendo com seus filhos. Você acaba se pegando em flagrante fazendo isso para pessoal. Se você não fizer, eu não vou dar. Eu vou tomar de você, eu vou fazer isso, tá? Você tem que disciplinar? Tem que disciplinar, mas a gente tem que arrumar um outro jeito de disciplinar, para que eles não sejam condicionados dessa forma. Mas a gente se pega ainda fazendo isso, né? E na religião, 35 anos da minha vida foram de desespero. Porque eu peco toda hora, você peca, todos nós pecamos, a gente faz coisa errada. A gente não acerta o alvo todas as vezes, né? Então isso começa a gerar uma frustração, uma rejeição por Deus, que você começa a fazer coisas mirabolantes, plantar bananeira e fazer acrobacia para ver se Deus te aceita de novo, né? E aí isso gera o quê? Gera uma depressão, isso gera um desespero. Eu fazia a conta, será que eu lembrei de todos os meus pecados de hoje, rapaz? Se eu esqueci de algum para pedir perdão aí de novo. Quando eu era garoto, de 25 a 30 anos, eu anotava os meus pecados do dia também. Agora, vamos pensar para pedir perdão de um por um. Vamos trazer para aquilo que você falou da mentalidade. Se eu fico pensando em pecado, eu tenho plenitude ou escassez? Escassez. Total. Então Deus diz que você, hoje, é perfeito. Então pergunta para mim se eu peco. Nessa Pergunta para mim se eu peco. Tá bom. Você peca. Eu não, quem peca é a minha carne. É isso aí. Porque eu não peco mais. A minha mente é plena. Em Cristo eu sou perfeito. Então eu tenho que reprogramar, e não para ser melhor do que ninguém, porque se a gente veio aqui com um propósito, é de servir os outros e de amar os outros. Sim. Então a gente tem que se sentir pleno para colocar essa plenitude a favor do outro. Sim, dividir com ele. Até porque o inverso ocorre. Vamos supor a mesma pergunta, mas na resposta padrão. Você peca? Eu sou pecador. Aí, ó, o teu inconsciente aqui, ó. Vitor é pecador. Vitor vai pecar amanhã. Aí, eu já estou me reprogramando. Entendeu? A tua crença. Por que ele diz, não, você não peca? Paulo dizia, não peco, mas eu. Quem peca agora é a carne. É o pecado da carne, mas eu sou igual a Cristo. Exatamente, estou em Cristo. Isso é blindar nossa mente. Mas a gente tem que sair daquela mentalidade, mais uma vez, acho que é um tema importantíssimo, a mentalidade de escassez. Nós somos condicionados a alcançar as coisas a qualquer custo. Quer ver dos viés do condicionamento? Eu tenho que usar gatilhos para convencer você daquilo que eu quero te vender.
quando eu estou usando de gatilhos para te levar a uma ação, a uma compra, a alguma coisa, eu estou me reprogramando como abundante ou escassez? Escassez. Escassez. Totalmente. Tiro no pé. O vendedor acho que é a profissão que mais você tem que ter a consciência disso. Você se coloca numa condição de pedinte, de que você precisa da venda, você já chega perdendo. Agora, se você chegar entendendo que alguém vai precisar do que você tem... Exatamente. Você vai servir alguém com aquilo. Quantos anos você já me conhece, você sabe que como é que eu me importava e falava dos meus empregos CLT. Você faz isso para tudo. Desde que eu vi você nascer. Na realidade, nós comemoramos o seu nascimento, eu e teu pai. Sempre falo assim, eu trabalho CLT, eu trabalho para quem for, como se eu fosse o dono da empresa. Eu sou o dono da minha empresa, ele me paga para eu prestar o serviço para ele, ele é meu cliente. Eu estou servindo ele. Sempre falou, isso é fato. Eu estou servindo ele. Eu estou servindo. Porque quem precisa do meu trabalho é ele. Às vezes a gente pega um contrato ou outro, isso é fato. Aí a mentalidade é falar, ele não quis ser servido. Ele não quis. É alguém que precisa ser servido. Não sou eu que perdi. Eu já tenho tudo. Estava falando que eu estava conversando com uma moça que veio procurar para um processo de mentoria, porque estava num quadro depressivo, sem emprego, separação, situação ruim. Aí ela começou o programa e aí já começou a se sentir um pouco mais confiante e tal, marcou uma entrevista. Aí chegou lá, eu já levei meu currículo, entreguei tudo, mas agora tem uma entrevista. O que eu vou falar para eles? Simples. Você está indo para pedir alguma coisa ou você está indo para entregar? Pronto. Você tem que entender que a empresa está precisando de talento, de alguém que possa transformar aquela situação. Ou seja, você não vai falar daquilo que é a tua habilidade, a tua técnica, porque tudo isso no currículo já está estabelecido. Mas a pessoa quer saber o quê? O que anda dentro do teu coração? Quem que você é e o que você vai fazer naquela empresa? Ou seja, você é a pessoa que vai criar digamos assim, um relacionamento de agregar as pessoas, onde você vai transformar a motivação da empresa. Muda muito quando você vai fazer uma entrevista. Aí ela voltou depois que ela voltou da entrevista. Nossa, o pessoal amou quando eu fui conversar com eles. Falei, você falou de quem? Você falou de você. E é isso que a gente tem que ter consciência. Nós podemos contribuir com os outros. Então Deus talvez não tenha nos criado para ser empregados. Deus nos criou para sermos promotores do reino dele. O que é o reino? Qual é a maior, vamos dizer assim, qual foi o maior mandamento que Deus deu para a gente? Sermos como ele. E o que Deus é na sua essência? Amor. Então, o que eu preciso ser com as pessoas? E o amor precisa de alguém para ser depositado e não busca o retorno. Então eu preciso estar servindo o mundo, servindo as pessoas. Então quando você falou, é bem a verdade. Eu posso estar um CLT, eu posso estar com a minha empresa, pode estar onde for. Se alguém me paga, eu enxergo. Eu estou servindo ele. Ele me paga pelo que eu estou fazendo por ele. Eu estou lá para servir. Por quê? O tênis é exclusivo, só tem poucos no mundo. Quanto custa? Quem que quer? Todo mundo quer. Agora, você vai lá, pega um negócio que todo mundo tem, te interessa ter? Então quando você está lá recrutando alguém, e aí você se porta como qualquer outro, num estado de necessidade, querendo receber aquele emprego que você precisa de emprego, aí o cara vai te olhar como qualquer outro. Agora você chega com a mentalidade de abundância, do jeito que você ensinou, vai para servir. Viu que a pessoa precisa de você e sirva. E se ela realmente, no fim, não quiser ser servida por você, que tem outro que vai querer, não é você que perdeu. Então, vai com a mentalidade de entrega. Ou tem 10, você se destacou querendo servir o cara, você que ele vai chamar. Então, a solução toda está dentro da gente, dentro da perspectiva de quanto a gente já tem tudo. Eu não preciso do emprego. Eu preciso de alguém para eu servir. Alguém precisa do meu talento. Ah, mas a minha conta está passando isso aí. A conta é negativa, eu não tenho mais contrato, o banco não paguei. Tudo bem, eu vou para uma conversa do mesmo jeito. Eu estou para servir o cara. Ele precisa de mim. Eu estou para servir. Eu estou para entregar. Estou para amar. E aí, preciso. Contratado. Não preciso? Outro vai precisar.
Agora, se eu chego olhando para os meus interesses, é aquele negócio que Jesus fala que para mim é a chave de tudo. Aquele que quiser guardar sua vida vai perdê-la. Aquele que quer guardar demais sua própria vida, quer cuidar demais de si mesmo, das questões das suas áreas da vida sozinho, vai perder. Agora, aquele que entregar, que abrir mão disso em prol do amor a ele, e lá na frente ele explica o que é amar a ele. Amar o mundo, amar as pessoas, entregar e servir o mundo, essa é a ação. Então o cara que abandona a própria vida, os seus próprios interesses, para servir o mundo, aí ele ganha a vida. Porque, na realidade, quando ele tem por seus interesses, ele está na mentalidade de necessidade. É, preciso. Mais uma vez. Tudo funciona em cima disso. Né? Então, eu imagino assim, Deus criou todo mundo, todas as pessoas, e colocou dons, talentos. Para quê? Olha, você é padeiro, então você vai fazer o pão. Eu sou marceneiro, eu vou fazer as cadeiras, as mesas. Então, eu vou receber do teu pão e vou te entregar as cadeiras. Então, esse meio é que a gente trocava lá no início, né? Depois entrou uma moeda que possa criar um valor para cada tarefa, para cada serviço. Mas nós viemos aqui todos os dias para exercer os dons que Deus nos deu para entregar e servir as pessoas nas suas necessidades. Agora, o que a gente foi aprendendo com o tempo? Mais um tema que é interessante. Para que a gente trabalha? 95% das pessoas respondem para pagar as contas, os boletos. Inevitavelmente, enquanto você trabalha para pagar as contas, você acaba ficando preso numa mentalidade de escassez. O ditado seria, vamos trabalhar porque os boletos não esperam. Esse é o ditado, né? Os boletos não esperam. Olha, eu trabalho para servir e para usar meus dons e talentos. Se eu trabalho, se eu sirvo, inevitavelmente a recompensa acontece. Eu já atendi casos de pessoas que estavam sem emprego. Outro dia uma moça veio, ela e o marido desempregados, pedindo cesta básica, desesperados. Falei, olha, o que você faz? Ah, não estou sem trabalhar, não sei o quê. Ótimo, então você não está fazendo nada. Não está ganhando nada também. Então, beleza. Atividade dessa semana, o que você vai fazer? Você sai de casa, vai na tua vizinhança e se oferece para fazer faxina. Não, mas e se eles não quiserem me pagar? Não estou falando para você receber. Você vai oferecer. Como assim? Oferece, diz, eu vim servir, vou fazer uma faxina na tua casa. Vou te ajudar. Tem uma hora aqui, separei uma hora para fazer uma faxina para você. O que você acha que vai acontecer? As pessoas que ela serviu, a pessoa fica constrangida com aquilo e arruma uma oportunidade, começa a gerar negócio. Agora, ela não está indo lá para pagar contas, ela está indo lá para servir e o serviço dá retorno para ela. Isso muda radicalmente a mentalidade, cara. É maravilhoso. Isso é precioso, né? Isso aí, na verdade, é a lei do Isso universo. reprograma tudo. Tudo no universo, ele é uma entrega e se renova. Ué, a planta recebe o gás carbônico, leva lá, faz a fotossíntese, joga o oxigênio. O que você faz? Respira o oxigênio, faz lá a tua nutrição, joga o gás carbônico de volta. Esse é o ciclo. O espaço todo é feito assim. Perfeito. Não é? É simbiótico. Se mistura, faz lá o planeta tal, joga para atmosfera. Aí a estrela explode, joga toda a matéria de volta na atmosfera, lá no espaço. Aí eles se encontram de novo com outra matéria, começa a circular de novo, faz outra estrela. E aí também. E, gente, a gente vê isso todo dia no farol. Vê que interessante. Você está dirigindo, parou no farol. Vem um rapaz, já joga água, já começa... Você não quer que ele limpe. Mas depois que ele jogou água... Você está constrangido. Aquilo, você tem que dar qualquer coisinha que seja. Por quê? Porque gera ação. E se você não tem a moeda para dar para ele, você sai frustrado. Alguma coisa acontece. Então uma pessoa está desempregada. O que ela está fazendo? Ela parou o ciclo. Parou o ciclo. Ela bloqueou o ciclo. Exato. Quando eu falei para ela, vai atrás e comece a servir as pessoas, é ativar o ciclo. Porque inevitavelmente o dinheiro vai vir. Por que Deus falou assim? Jesus falou, não andem preocupados, ansiosos com o que vocês vão comer, vestir. É uma lei que ele criou, é só você ativar, é só você viver. Isso aí, mano. Gente, a gente não trabalha por causa de sustento. Eu atendo muita gente dentro da parte da medicina, da psicossomática. Pessoas que se aposentam, média de 5 a 10 anos a pessoa está indo embora. Em 4, 5 anos está com doenças. Por quê? Porque nós fomos feitos para atividade.
movimentar, temos alguma coisa para gerar. Quando a gente deixa de ter agenda, deixa de ter algo para fazer, a gente começa a inibir a produção do hormônio do crescimento. E aí nós damos uma reação em cadeia no nosso organismo e ele começa a definhar. Porque a mente entende que não tem mais vida, não tem mais ação. Ela começa a programar como rei. Trabalho não é para você ganhar dinheiro, é para você ter vida. Para girar o ciclo. E o mais legal é que você já fez uma analogia, você já foi repetindo. O espírito governa e manda, é uma hierarquia na mente, na alma, e a alma governa e manda no teu corpo, ele só responde. Então se você se alimentar mal, se você para o corpo, para aí, o que acontece? Vai definhar. Se você para a alma, para de sonhar, para de trabalhar, de fazer, o que vai acontecer? Vai definhar. O espírito é a mesma coisa. E aí ele estava falando do ciclo, eu estava imaginando. A gente vê isso todo o tempo mesmo. A gente vê, por exemplo, na água. Evapora, faz nuvem, chove. Chove, corre no rio, cai no mar, o mar evapora, chove. E é o ciclo. Agora, se a vida é um ciclo, se tem que ter o giro, não pode parar o ciclo. As pessoas que param, definham e tudo mais. E aquela que não para, mas quer reter. Então, tô descendo a correnteza aqui o rio. Aí o cara quer tudo para ele. É o egoísta, só pensa em si, ele quer reter. Só para ele, o que vai acontecer com o ciclo? Eu acho que é a mesma coisa, né? Agora, você trouxe um assunto que também é um ótimo tema. Dentro da ciência, dentro da medicina, dentro da ciência, o que a gente vê muito, pessoas com uma série de comportamentos repressivos. Eles estão represando, eles estão tendo acumuladores. Isso. Eles podem dar start a uma série de doenças. Cálculos, pedras. Doenças de retenção, né? Câncer. Eu atendo gente, infelizmente, com muito sucesso profissional, ganhando muito dinheiro, acumulando muito dinheiro. E aí eu pergunto, para quê? Não, porque a pessoa não sabe explicar, mas ela está juntando dinheiro, porque preciso garantir meu futuro, garantir minha velhice. Cara, com o que você tem, você já está garantido, mas a pessoa não basta. Por quê? Porque no fundo existe um sentimento de insegurança onde ele está procurando compensar com esse acúmulo de coisas. O que é a somatização? O corpo, ele também vai falar o mesmo idioma. Então, muitas vezes uma célula ela perde a função dela natural de compartilhar com as células ao redor e começa a acumular só para ela. E aí se torna uma célula cancerosa, vira um tumor. Nós vivemos uma sociedade tumoral, infelizmente. Vamos lá, de 40, 50 anos para trás. Os mais novos não sabem disso, mas quem passou uma idade um pouquinho maior, há 40, 50 anos atrás, a gente não ouvia falar no nível de câncer que tem hoje. De jeito nenhum. Porque a gente vivia um outro tipo de padrão. Hoje é impressionante como nós estamos vítimas desse tipo de cultura. O poder da entrega é demais, né? Tanto na saúde, quanto na realização, na gestão emocional, no corpo. Entrega. Acho que essa é a maior lei. Se você não entregar, não recebe. O rio não desce. E o pior é que lá embaixo, alguém que está precisando de água também não vai receber. Então, tudo tem a ver com o próximo. Tudo volta para você. Vamos trazer um conceito que eu acho que é interessante. A imagem que fica afetivamente, emocionalmente... O geral, né? É o que nos move como homens, como filhos. Então, o que o Bruno está querendo dizer é exatamente esse geral, condicionamento que a gente traz. Tá? Por que eu tenho que repensar naquilo que foi a figura do meu pai? E aí hoje a gente entende, ele teve uma atitude maravilhosa, positiva, para me ensinar a fazer aquilo que eu devo fazer, e uma atividade muito importante, positiva, para me ensinar o que eu não devo fazer. Sim. Ou seja, para mim é tudo positivo. Sim, é claro, isso está bem claro. É tudo positivo. Por quê? Eu saio do sentimento afetivo. Puta, tenho dor do meu pai. Cara, eu tenho dor de quem? De mim mesmo. Autopiedade. Isso é exatamente. Eu vivi com isso automático. É a tecla SAP que eu queria expor. Então, isso é o propósito que Deus, quando você vai honrar, você está reprogramando você.
porque teus pais foram criados. E a gente faz muito isso dentro dos cursos. Não sei se você chegou a ver alguma vez uma dinâmica de relacionamento. Então a gente pega uma pessoa que teve trauma com o pai e a gente coloca alguém para ele conversar com o pai, para ele ver, entendeu? Ou seja, para ele poder revivenciar aquela cena. E ele, agora não mais como criança, mas como adulto, como é que ele vai enfrentar a mesma situação de quando era criança? Naquele momento a pessoa volta para trás. Aí ele grita com o pai, reclama, você fez isso, você fez aquilo, porque o emocional estava preso. Aí a pessoa que está fazendo a figura do pai traz ele à maturidade, pede perdão, fala que é um filho maravilhoso, e se o filho perdoa, aí aquela pessoa cresce, naquele momento ela sai daquela prisão, porque ele vê a oportunidade de homem com homem, entendeu? O que a gente precisa fazer? Eu teria condição de alguém fazer comigo, eu posso fazer com a gente mesmo. Eu preciso entender a figura do meu pai como alguém que, de alguma maneira, tanto no positivo quanto no negativo, ele formou quem eu sou. Ele influenciou quem eu sou. Agora, eu decido enxergar o positivo ou o negativo. A seleção é sua. A seleção é minha. Então eu vejo meu pai um cara que, meu pai tinha coisa, e acho que é uma coisa bacana, né, que eu já contei no curso. Meu pai tinha um negócio assim que era a garra. A garra era alguma coisa que ele nos ensinou com a prática dele. A gente chegou aqui no Brasil quase sem nada, com as malas. Né? Um pai, um homem e uma mulher com 4 filhos. Imagina. Sem nada. E aí ele começou a trabalhar tal, e ele precisava ganhar dinheiro para sustentar a família toda tal. Ele começou a trabalhar na área de vendas. Aí uma coisa que marcou que ele chegava assim, falou: ó, negócio é o seguinte, eu só volto para casa se eu vender, que ele vendia enciclopédias, que não era muito barato não. Não era barato, não era fácil. Não era fácil. Só volto para casa se eu vender. Falei, como assim? Se eu não vender, não volto para casa. Então não fiquem preocupados. Vitor, eu vi meu pai chegar 8 horas da noite, 10 da noite, meia-noite. Teve uma vez que era 2:30 da manhã, meu pai não chegava. E a minha mãe aflita. De repente ele chega e a minha mãe, mas o que aconteceu? Eu falei, não falei para vocês que não ia voltar se não vendesse? Mas para quem que você vendeu esse horário? Ah, tinha uma padaria que estava abrindo as portas, eu entrei lá e vendi para o padeiro. Cara, isso é garra. Demais. Entendeu? Então, eu prefiro olhar para isso do meu pai do que para aquelas situações que ele não foi no meu jogo de basquete. Sim. Entendeu? A criança ficava olhando o jogo de basquete que o pai não tá. E outra coisa, a gente conversando vai pondo coisa para a superfície, né? Eu lembro de uma coisa que meu pai me ensinou, cara. Isso ele me ensinou e eu sou grato a ele, cara, por isso e honro ele por isso. Ele me ensinou a ler, ter gosto pela leitura. Eu fiz 7 anos, entrei no primeiro ano e me deu um livro. Tarzão Magnífico. Eu falei, esse livro você vai gostar. Eu não sabia ler ainda. Olha aí. Eu não sabia ler. Ele me deu. Até hoje esse livro em casa. Acho que está guardado lá. Tarzão, eu lembro da capinha branca dele. Tarzão. Vou ler esse livro que você vai gostar. Na realidade, o que você está colocando, quando a Bíblia nos dá um mandamento, né? Ou seja, a honra. Mandamento não é opcional. Sim, é regra. Não é nem regra, né? É algo que é vital para a tua vida. Né? É porque nós vamos reprogramar realmente quem somos na figura das pessoas que nos criaram. O nosso inconsciente está ligado àquilo que você falou, desde a tua infância está ligado com essas duas figuras. Entendi. E quando a gente gera uma reflexão, um significado positivo, nós estamos trazendo isso para a nossa vida. Então é um espelho. É sempre um Perfeito. espelho que a gente traz para a gente e a gente vai projetar esse espelho nas pessoas. Então muitas vezes eu me relaciono com pessoas com problemas porque eu trouxe a imagem dos problemas dos meus pais para a minha vida. E não trouxe a solução, não trouxe aquilo que é positivo. Agora, então a gente projeta sobre outro o problema que eu trouxe de casa. Quer ver uma coisa? A pessoa foi criada por um pai que de repente era grosseiro, violento e tal. Então uma moça que nasce e que é criada nesse meio, ela fica com uma restrição em relação a essa figura paterna. Ela vai e começa a se relacionar. Você pode ter certeza. Na maior parte das vezes, ela vai entrar num relacionamento com uma figura, com um homem parecido com o pai.
E aí a pessoa pergunta, mas como teu pai era assim? Você escolheu? Não, ele não era assim. Era assim, só ela não enxergou. Não ia. Por quê? Porque ela projeta. Aí você vai perguntar aí, como é que ela pode mudar? Na hora que ela mudar o coração dela em relação ao pai, ela vai atrair, ou seja, ela vai projetar ao seu redor outro tipo de pessoa. Então o relacionamento muda, não por causa das pessoas ao redor, mas muda pela transformação daquilo que é a perspectiva dela em relação à história dela. Então honrar os pais nos traz uma vida muito melhor porque nós projetamos algo positivo. E honramos a nós mesmos, resumindo. Exatamente. Agora entendi. A gente é um espelho, o que a gente vê dos pais é um espelho da gente. Você consegue ver admiração pelos teus pais, porque tem motivos. Que nem eu brinquei, tava lá, nunca vi. Alguém teve que me contar para eu ver. Aí você começa a honrar a si mesmo, admirar a si mesmo. E se tem compaixão, tem de si mesmo. Faz todo sentido. É muito Quer ver legal. uma coisa interessante? Faz todo sentido. Quando eu estava já com alguns 35 anos de profissão, que eu comecei com a odontologia em 78, né? Então, estava com todos os meus amigos já, o pessoal querendo se aposentar, tudo isso, aquela faixa dos 53 anos, tudo isso. E aí, aquela ideia de querer, vamos parar, não sei o quê. Aí me veio a lembrança, a imagem do meu pai. Meu pai, quando ele estava com 60 anos, ele teve uma quebra na parte profissional, ele tinha separado da minha mãe, casou com uma pessoa, e os dois guerreando, lutando e tal. Nasceu uma filha deles, a minha irmã, né? E ele com 60 anos, que morava aqui em São Paulo, resolveu ir para Curitiba. Pegou as malas e começou uma nova história do zero. Ele, a mulher e uma filha de 10 anos. O que aconteceu? Dos 60 até os 80, ele comprou 5 apartamentos. Ressignificou tudo, né? Aí eu vejo a história dele. Ele começou do zero. Onde? Na mesma história de vendas. Ele começou a trabalhar numa área de purificadores, né? Purificadores de água. E aí começou como vendedor, gerente, diretor, comprou uma representação e fez realmente uma carreira maravilhosa. E eu fiquei pensando... Após os 60 anos. 60 anos, saí de São Paulo, começar do zero. Aí eu pergunto, e eu vou fazer o quê com 53? Aí eu montei a empresa que eu trabalho hoje. São 17 anos dentro dessa perspectiva nova, ou seja, tem vida pela frente, tem muita coisa para a gente fazer. Mas a imagem do meu pai, a garra, aquilo que é o valor maior que ele deixou para a gente. Até para eu que estou vindo aqui de fora. É absurdamente. Você vê, eu sou muito grato de estar hoje descobrindo tanta coisa com 30 anos. Eu vejo que eu posso construir muita coisa. Agora, talvez, aquilo que eu brinquei os exercícios que eu fiz relacionados à minha mãe na mentoria, eu não tinha entendido. Talvez agora eu entendi. Sim. Porque tudo que eu fiz para ela é para refletir em mim. E, gente, é um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Né? Ver o que realmente a gente está vivendo. Por que a Bíblia diz honrar pai e mãe para que tenhas vida longa e te vá bem em tudo que você fizer? Gente, é perfeito. É perfeito. O mandamento de Deus é para você ter uma vida maravilhosa. Plena. Entendeu? A vida zoe, a vida em abundância, né? A vida é eterna, porque há quem acredite que eterno é infinito. Infinito é infinito. Infinito é que não tem fim. Vida eterna além de não ter fim, ela traz uma qualidade, um estilo de vida, é uma qualidade de vida, um conjunto de bonâncias da vida. Você tem uma nova vida, você nasceu de novo, você tem outro pai, o teu pai é perfeito, não te ama condicionalmente, não te trouxe traumas. Você tem um rei, você vive num reinado, você não tem mais um presidente com 9 dedos ou com 10 dedos, ou ladrão, você vive num reino. Isso vira essa é a vida eterna, essa qualidade de vida que você ganha, né? Agora, muito importante, você citou sobre um quadro de autoridade, né? Os padrões de autoridade são as mesmas coisas. Se os pais são autoridade, as autoridades, a gente falou do presidente que tem algum defeito, que tem alguma situação, por que Deus coloca para honrar as autoridades? Porque o princípio é o mesmo. Quando eu estou no nível de plenitude, não sou mais aquele que julga, porque quem está na escassez começa a criticar, colocar defeito, reivindicar seus direitos. Indignar. Quando a gente está no propósito de plenitude, eu estou para poder resgatar os outros. Então, existe uma figura de autoridade que tem uma série de problemas,
caminho que eu tenho que ter? Se eu tenho plenitude, eu só posso declarar plenitude. Plenitude. Então, jamais posso colocar algo negativo. Porque na hora que eu estou colocando o negativo, eu estou reprogramando para mim gravando. também o negativo. Eu tenho gravando. que enxergar o lado positivo. Assim como Deus olha. Deus vai olhar para essa figura com problemas, declarando que ele é perfeito. Por quê? Porque na cruz ele já colocou à disposição de todos o propósito da salvação, da santidade, né, da vida plena, da alegria, da saúde, está tudo lá. Eu acho que isso que você falou me traz uma reflexão que eu acredito, talvez não é provado, mas eu acredito, e para mim é muito profunda, que é a equação da formação das coisas. Na física, a gente sabe que não existe o frio, existe a ausência de calor. Não existe o escuro, existe a ausência de luz. Não existe. Então, para mim, o padrão de Deus todo não existe mal. Existe a ausência do amor, existe a ausência de Deus. Não existe ruim, existe a ausência do bom. Não existe morte, existe a ausência de vida, que é Deus. Eu acho que se a gente traz para isso, Por isso que falam da morte nada é espiritual. ruim, tá faltando algo. A morte espiritual nada mais é do que você se apartar de Deus. A ausência de Deus. É profundo, né? Mas quer ver uma coisa? Vamos imaginar, tem um dirigente que cometeu uma série de desgastes, uma série de situações ruins para a população e o pessoal chama ele de ladrão. Aí eu pergunto, nós temos que declarar para ele, nós temos que informá-lo de Quem ele é. de quem ele é. Ou A seja, nós identidade temos que dele. declarar que ele é um filho amado incondicionalmente por Deus. Eu pergunto, será que ele já ouviu isso? Ou ouviu uma proposta de amor condicional que são religiões? Ele está hoje, talvez, aprisionado numa religião, porque religião mudar uma para outra, todas são condicionais. Uma você tem que fazer uma coisa, a outra Todas têm que fazer. alguma coisa. Será que apresentaram para ele esse amor incondicional? Porque o ser ladrão me diz que de alguma maneira existe uma insegurança. Porque o ladrão não rouba para ele comer. Ele rouba incondicionalmente, ele nunca acaba, nunca basta. E aí a pessoa fala, mas ele roubou tanto e vai continuar. Por quê? Porque no coração dele não mudou É a a chave. crença. É a crença. Existe dele. demais, eu não Existe. tenho. Eu preciso mais que eu não tenho. Isso dentro dos nossos temas é um espírito de escassez. Sim, por isso que Jesus Ele veio. tem- Aí eu te pergunto, Jesus veio para o mundo, o próprio Deus em carne. Ele encontrou um sistema político bom? Ele encontrou um sistema político pleno? Eu diria que dá muito pior do que o nosso. Agora, ele falou alguma coisa sobre o modelo político? Ele entendeu que Não. você tem que mudar é o coração e a crença das pessoas para que Perfeito. quem subir lá governe diferente. Perfeito. Então por isso que eu não postei nada sobre a política no ano passado, não vou postar. Realmente. Porque o problema não está no modelo, o problema está nas pessoas. Jesus não criticou Roma de momento nenhum. Por que a gente se acha no direito, né? Então, ele veio mudar o nosso coração É. a respeito da gente. Porque tudo aquilo que olha que interessante, de tudo que a gente deve guarda o coração. É aqui que a gente ganha o jogo ou perde o jogo. Pois é. Se eu critico, se eu julgo, inevitavelmente eu estou reprogramando a minha mente aqui e aqui. Entendeu? Então a gente fica aprisionado, mais uma vez, naquela proposta que você colocou, mentalidade de escassez ou de abundância, a gente que decide. Para mim é a base de formação de todas as crenças das pessoas. Ou você constrói em cima disso, tudo, ou constrói em cima disso. Então você está para quem recebe ou como para quem quer entregar. Eu acho que tudo parte daí. Então Jesus vem como alguém que tem tudo e não precisa de nada, ao ponto dele dar beijo no rosto, lavar o pé de quem ia entregar ele para a morte no outro dia, porque ele não tem nada de dívida para com a pessoa, ele é pleno, ele não precisa de nada da pessoa. A pessoa não tem o poder de frustrar, de governar ele, porque se alguém consegue mexer com as tuas emoções, te gerar um sentimento que não era teu, ele está te governando. Então, a partir do momento que uma pessoa vai lá e trai ele, vende ele por moedas, ainda vai dar um beijo no rosto, ele é pleno amor, ele é pleno entrega. O que eu tenho para entregar para ele? Amor. Ele deu um beijo no rosto e segue.
Porque se ele se põe na condição de querer receber dignidade, querer receber lealdade dele, aí o outro está governando ele. Porque ele vai se frustrar, porque não recebeu, e ele abre um espaço dentro de si para ser frustrado. Por que Jesus nunca foi frustrado? Porque nunca quis receber nada. Tem tudo, só estou para entrega. Não é? Perfeito. Agora, uma coisa que é interessante, né, olhando pelo ponto de vista disso. Quando Jesus ia fazer a despedida para os seus discípulos, ele marcou um culto ou marcou um jantar? Um jantar. Mas um culto não era melhor? Imagina lá os anjos fazendo uma série de Uma música. aquele louvor, Jesus curando todo mundo. Acho que Pôncio Pilatos ia se converter, Caifás ia se converter. O que ele marcou para despedir? Um jantar. E ele disse que ansiava, ele estava ansiando há muito tempo por aquele momento. Então Deus nos criou para a gente estar dentro de um processo ritualístico ou estar dentro de um processo de comunhão? Comunhão e intimidade. Então, a comunhão, quando a gente pratica uns com os outros, nós estamos vivenciando em memória de Cristo, partindo o pão e comendo. Ou seja, não é a comida, mas é o compartilhamento. O quanto a gente compartilha hoje? O quanto a gente hoje está dentro de um rito e sem compartilhamento? Eu acho que a gente precisa repensar isso. A gente ainda vê o meu Eu diria Deus que toda estrutura eclesiástica protestante hoje, o fato só está dentro do o ritual. ser humano. Eu não o diria ser humano, protestante, eu diria todo o sistema que Todo se sistema. propõe de alguma maneira se relacionar com Deus, buscam um relacionamento com Deus e não buscam o relacionamento entre as pessoas. é o senso de unidade. Não O que tem Jesus falou? Você me ama? Ame o seu irmão. Então você me ama quando você o ama. É em E a ação. gente- Não é em sentimento, é em ação. e amar o meu próximo é amar a Deus. O que você Muita faz gente por ele, diz que faz por ama mim. a Deus e não ama seu próximo. Muita gente. Aí não funciona. Aí diz, sou eu e sou Jesus, porque essa pessoa não aguenta. Não entendeu nada. E Jesus completou. Falou: se for para você amar só quem você gosta, você não é nada diferente do resto. Você é como os gentios, né? Então, você só mostra que você é meu discípulo quando você ama aquele que te faz mal, aquele que é o teu inimigo. Como Deus ama incondicionalmente. Aí Como você O treino, hein? Como Judas fez com que foi por isso que foi dessa forma. É incrível, né? As pessoas ficam muito preocupadas em adorar a Deus e cultuar a Deus. Eu pergunto assim, se Deus é pleno e tudo, ele precisa ser cultuado e adorado? É de se pensar. Então, É de se pensar. ele precisa. Não Ó, a precisa. gente Não precisa. Só precisar, não precisa. Então, mas nós podemos? Sim, podemos. Podemos, mas ele não precisa. Mas agora, por que as pessoas inconscientemente cultuam? Para poder dizer, nós somos plenos em tudo e te agradecemos Escassez. por tudo, ou nós estamos cultuando para receber algo? Exatamente. Estamos cultuando a nós mesmos. É ou não é? Mais uma vez, quando eu vou cultuar, esperando receber, esperando crescer, esperando me aproximar, porque as pessoas vão com esse intuito. Infelizmente, eles estão ainda na mentalidade distanciamento. Porque escassez, o que é? Distanciamento de Deus. Não Entendeu? tem. Se Deus habitua dentro da gente, a gente está dentro de um templo. Para quê? Para compartilharmos o relacionamento, as experiências e podemos em comum agradecer e adorar por tudo que recebemos e não por tudo que vamos receber. Então eu vou em uma campanha de jejum para receber, uma campanha disso, daquilo. São coisas que a gente precisa repensar. Não podemos nos reunir? Devemos. Sim. A igreja, a comunhão é o propósito de Deus. Mas tem que ter um objetivo. Mas tem O um nome. objetivo. Mas de tem um Deus. nome. Celebração. Celebração. É assim que foi Vamos concebido. celebrar. É assim que foi desenhado. Celebrar. É celebrar, é festejar. Inclusive, a ceia, que a gente estava falando dela, é para mim a maior ferramenta para essa celebração.
com Jesus? Porque na ceia ela tem um simbolismo. Na minha opinião, tinha que ter ceia, toda a celebração. Toda a celebração que você vai na igreja tinha que ter a ceia. Tinha que ter alguma coisa. Porque Mas você pode celebrar sozinho na tua casa? eu ia chegar a isso Com aí. as famílias? Posso. É o que eu ia falar. Eu faço isso. Agora, não é algo Faz- ritual. Não. É algo em memória, ou seja, Em memória. nós estamos em comunhão. É interessante, a Bíblia diz assim, se eu não tenho discernimento do corpo de Cristo, não é? Quando a gente vê na passagem da ceia, aquelas pessoas que não discernem o corpo, não é? Elas estão muitas vezes... Doentes ou mortas. Por quê? Porque não discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É entender o corpo. Sim, mas na prática, por que a pessoa está doente? Porque não comeu pão? Porque não participou da comunhão ali? Porque não se relaciona Porque não se como relaciona. Deus se relaciona com a gente. Não existe o amor na troca, então a pessoa adoece e morre. Pergunto, vai para qualquer hospital e começa a fazer uma anamnese das pessoas enfermas. Qual é o problema da doença? Onde é que começou? Você vai encontrar 99% é relacionamento. Os relacionamentos traumáticos, os relacionamentos disfuncionais. Então as pessoas estão adoecendo porque não discerniram o quê? Que nós devemos ter essa estreiteza, essa comunhão, esse amor incondicional Não, a com os unidade. outros. Porque somos unidade. Sim, mas Né? o compartilhamento. Que o outro sou eu. Eu não posso. Se eu arrancar o dedo do meu corpo, Vai jogar ele no aparecer. chão, daqui 2 dias tá morto. Unidade é uma coisa só, não tem ele e o outro, não tem meu e seu. É o que eu estava dizendo, acho que a ceia ela tem um simbolismo muito profundo e a gente deveria, às vezes, as pessoas não refletem tanto, porque, primeira coisa, ela simboliza uma celebração. Celebração do quê? Então, você senta lá, o pão e o vinho simbolizam o corpo de Cristo e o sangue, te lembra do favor imerecido que você recebeu. Você não merecia, ele também não merecia, Mas ele Cristo- merecia, mas a gente recebeu. Amor Incondicional. Não, é o que eu estou dizendo, sem merecimento. Se é sem Moral. merecimento, ele não tem mérito. Amor sacrificial. Incondicional, em outras palavras. Não merecíamos, você não merecia. Então, quando a gente vai nessa mesa, primeiro, lembramos do favor imerecido, através do sangue, tá? e do pão. Lembramos do que simboliza o sangue, que é uma nova aliança com Deus. Esse favor imerecido simboliza uma nova aliança, um novo relacionamento com Ele. É o que enfatiza esse favor imerecido, além das outras coisas. E aí, um outro ponto é que lembra que eu não merecia, mas ele também não, e ele também não. Então, uma mesa, ela tem o mesmo ângulo e ninguém fica acima de ninguém. Todos estão no mesmo nível. E se todos estão no mesmo nível, quando a gente põe uma mesa, o que se come na mesa é de uso comum. Ou será que esse aqui pode comer esse aqui pode comer aquele? Uma mesa, ela simboliza que não tem meu, não tem seu. A gente é unidade. E o que tem aqui é de todos. Então é o deslumbre do reino de Deus aonde? Na ponta da mesa tem um só rei, um só líder, um só rabino, né? Como é um só. Você não tem mais ninguém no meio intermediando. É você e ele. E todo mundo aqui está no mesmo nível. Todo mundo aqui come da mesma coisa. E todo mundo aqui não merecia. Não foi condicional. Mas recebeu o banquete. E vai comer até se fartar. E o mais legal de tudo isso é que isso tudo é uma celebração. Então, tudo isso é a ceia. Agora eu te pergunto. A ceia é um copinho com suco e um pãozinho lá de pé na igreja? Ou se você vai trabalhar, senta na mesa do refeitório ali com o teu amigo de trabalho, está passando a dificuldade pelo peso, você vai lá. Come com ele. Como é que você enxerga? Tem o dele e o seu? Ou será que vocês enxergam unidade, que vocês são uma coisa só, e aí você parte com uma relação diferente? Ele não merecia, você também não. O que tem aqui é nosso, porque foi o pai que deu. Então a ceia ela tem toda esse simbolismo que a gente tem que começar a exercitar. Toda refeição é uma ceia. Se você, por Jesus, está sentado do lado com alguém. Eu uso muito o conceito do amor incondicional. Por quê?
Quando a gente fala, por exemplo, favor é merecido, você lembra que você é merecedor, capacitado, é tudo, ou não é merecedor, você é pecador, você é falho? Eu diria que eu não fiz por merecer. Eu sou falho. Sou falho. Então eu estou reprogramando em mim Uma falibilidade. falibilidade. Amor condicional, ou aliás, amor incondicional, ele me traz um outro conceito. Eu sou doador, eu tenho plenitude. O que Deus trabalha? Por que Deus trabalha o amor incondicional? Porque a gente foi totalmente condicionado desde que a gente saiu da presença de Deus. Lá no início, o homem se separou de Deus, ele perdeu a condição de plenitude. E a partir desse momento tem uma série de condições para ele estabelece uma série de condições para chegar. Todas as religiões fazem isso. Todas as religiões. E Deus diz assim, para você ter plenitude e ser comigo, você tem que ser perfeito. E aí a gente começa a querer buscar a perfeição. O que quer dizer isso na prática? É como se você arrancasse um ramo, um galho de uma árvore. E você diz, agora eu vou ser perfeito. Eu vou gerar uma árvore daqui. Se você plantar aquilo na terra, não vai morrer. Você só pode viver se enxergar novamente no tronco da árvore. Na árvore perfeita. Então, qual é o grande propósito de Deus? Nos enxertar novamente. Ou seja, esse relacionamento se torna perfeito. Esse amor incondicional é a seiva, é o alimento, é tudo que vem da própria essência da árvore, ou seja, da plenitude de Deus. Toda vez que eu trabalho com amor incondicional, vamos falar em termos de ciência, de medicina, são os melhores padrões hormonais que eu libero. Então eu tenho que ter na minha mente que Deus me amou tão profundamente e esse amor está me enchendo com tanta profundidade que agora vai transbordar para os outros. Se eu coloco não mereço, eu estou me colocando na condição de escassez. Não, rapaz, Entendeu? É uma perspectiva que a gente... Não, é uma coisa ser merecedor, outra coisa é fazer por merecer. Né? A gente é merecedor, mas quando fala imerecido, no sentido de não fiz por merecer, não fiz algo para merecer, mas sou merecedor. É isso aí, tem que deixar claro. Né? Por quê? Porque senão... É isso aí. Leva a pessoa tudo. Se não, leva a interpretação, tá perfeito. A palavra é melhor acho que é usar. legal, porque são detalhezinhos que mudam. Então, são detalhe filosófico. Medicina. Né? Se eu reprogramo a minha mente, o que eu estou reprogramando? Meu coração. Meu corpo. Epigenética, uma área da medicina. Epigenética. Isso é uma coisa fantástica. Epigenética é uma área da medicina que estuda o funcionamento do nosso DNA. Então, digamos, temos um DNA, uma célula que ela é programada para identificar uma célula cancerígena. Okay. Então, ela está atenta e todas as células cancerígenas que são células anômalas. Tá. O que acontece? Tensão, estresse, mágoas, amarguras começam a liberar uma série de substâncias que vão criar um sistema químico diferente. A gente chama na medicina de metilação. São radicais metilas, que vão se associar a esse DNA e vão inibir o funcionamento dele ao observar essas células. Então, de repente, cria-se uma doença. Aparece o funcionamento anômalo de uma célula. Bom, se tem esse funcionamento, o que a ciência entendeu? Quando eu começo a mudar meu comportamento, não mais de uma pessoa crítica, magoada, raivosa, mas de uma pessoa amorosa, compreensiva, positiva, eu crio uma reversão química. Aí eu começo a criar uma acetilização. Radicais acetil que vão retornar o funcionamento da célula, para ela observar. E mais, temos células que elas estão, digamos, em funcionamento stand-by. Elas estão prontas para adquirir uma função. Com esse tipo de sentimento, as células começam a vivenciar, elas começam a ter atividade. E aí a gente começa a gerar o quê? Saúde. Só para complementar, na prática, como é que eu alcanço isso? Na prática? Praticando o que eu recebi com os outros. Gente, isso é vital. E aí entra aquilo que você falou. Por que a pessoa ficou soberba? Porque ela teve a revelação, teve o conhecimento, teve a consciência
e parou nela. Ela quer pregar, ela não quer amar. Exatamente isso que acontecia e é isso aí. É isso aí. Quer pregar, não amar. Essas são as duas. E aí, É isso aí. Ela entendeu que essa condição leva ela para um lugar menor ainda, o menor possível, o que mais serve. Quem ama mais serve mais, E quando eu fiquei- pode menos. O Vitor Azevedo uma vez falou uma coisa muito legal. Quem ama mais, pode menos. Já parou para refletir nisso? Quem ama mais, pode menos. Quem ama mais, pode se indignar menos, pode replicar críticas menos. Quem ama mais, pode reivindicar menos seus direitos. Quem ama mais, pode reclamar menos de uma falha do outro. O amor te leva para um lugar, velho. O amor te Pode leva muito menos. dentro da cabeça. Perfeito. O amor, Não é? o amor te leva para um lugar onde pouco importa o que as pessoas falam ou pensem de você, ou falem, ou quem elas sejam. O amor te leva para esse lugar. Você continua emanando para essas pessoas. Não importa a pessoa, não importa o que ela seja, o que ela fala, se ela gosta de você, se não gosta, se ela maltrata você, se ela trata bem. Já não está mais no nível, você não está mais nesse nível condicional. Você perde isso. Mas você pode produzir amor? Eu por mim mesmo? Não. Você só recebe o amor, Não. aí transborda. Então, quer dizer, o nível de uma pessoa que ela tem que se defender mais, responder uma crítica a mais, significa que ela... Não é que ela tem mais ou menos amor pelo próximo. Significa que ela entendeu menos o quanto é amar. Ela recebeu menos amor. Então, o problema está na identidade dela. Quando alguém descobre quem ela é em Cristo... Mas assim, eu creio que Deus nos colocou uma cartilha plena, né? A gente aprende hábitos e comportamentos por aquilo que nós temos de informação, de influência, de experiência. 1 Coríntios 13, ele traz algumas atitudes que significam o amor. Então, quando ele diz assim, o amor é paciente. Então, se eu amo as pessoas, primeiro ponto, você é paciente. O amor não procura os seus próprios interesses. Caramba, então eu vou começar a viver daqui para frente olhando o interesse do outro e não olhando o meu interesse. Então, a praticidade daquilo que significa o amor é que nos leva realmente a viver o amor. Entendeu? Não é o sentimento, eu sinto amor. Não, é o que você pratica. Por isso que eu te falei, a gente quando a gente recebe essa revelação e essa graça toda, a gente é louco para informar, para pregar, mas a gente dificilmente coloca a praticidade. Mas aí eu te pergunto, e a pessoa que vai e não consegue? Não, eu quero ser mais paciente. Dá 2 minutos, ela não percebeu, tá se estourando, como sempre foi. Isso. Eu quero ser mais benigno, quero buscar mais interesse do outro. No automático, quando ela foi ver, ela tá sendo egoísta como tu, tá criticando o outro para ganhar. É aí que eu tava chegando naquela conversa. Então aquela pessoa que ela, vou te falar, né, a pessoa que tem a dificuldade, ela não tem a consciência do quanto é amada. Mas não é sentimento, é amada na prática. Então quer dizer, a pessoa não tem identidade firmada. Eu complementando o que eu estava dizendo, que complementa isso. Então vamos lá, a mulher está reclamando, o cara sai explodindo, sai respondendo, sai criticando o que ela está falando e gera uma discussão, porque, além do hábito, ele não conseguiu receber um amor incondicional ainda. Aliás, não conseguiu ter a percepção quando ele faz o inverso. Porque a hora que ele está irritado, ele vai lá, vai falar com Deus, ele xinga tudo. Por que está acontecendo isso? Está tudo errado. O que Deus faz? Não leva em consideração. Espera ele se acalmar e abraça o cara. Está lá disposto. Quando ele começa a ter consciência disso, o que ele vai fazer quando a mulher vir? Vai começar a repetir. Quando ele começa a ter consciência que Deus é manso, que ele erra e Deus perdoa 70 vezes 7, já está perdoado, né? Mas é um estado infinito, né? Essa figura de Jesus, 70 vezes 7, quer dizer, está sempre perdoado. Quando ele tem consciência disso, ele começa a repetir. O cara errou com ele já não vai mais rebater e dizer que está errado, ele vai abraçar, tá tudo bem. Vai se tornar, né? Vai. Então, isso que eu queria dizer, às vezes tem muito mais a ver com a consciência de que você recebeu o amor em forma de ações com Deus, em forma de tudo isso, perdão, amor, paciência, para você replicar. Porque enquanto você não percebe que tem, que você também recebeu isso, você não vai conseguir produzir por si só. Vou ficar paciente. Mas olha, vamos mais uma vez naquele quadro que você citou. Comunicação,
Pensamento, sentimento muda a crença. Mais uma vez, eu tenho consciência, eu tenho fundamento, tá? Sou amado. Então agora vou praticar. A comunicação não tem a ver com o teu sentimento ainda. Ele vai se produzir, Ele gera o sentimento. vai gerar o sentimento. Então é a prática. Perfeito. Entendeu? É trazer para a prática. No resumo, acho que andam junto as duas coisas. Quanto mais eu tenho consciência de que recebi, mais eu pratico. Quanto mais eu pratico, mais eu mudo a crença. Quanto mais eu faço, mais eu acredito. Perfeito. Mas anda em paralelo. Quanto mais eu me percebo, mais eu faço. Quanto mais eu recebo, mais eu faço. Porque eu tenho uma referência para seguir, né? Para fazer. E aí que nem essa questão do próximo. Cara, uma vez eu até escrevi um artigo, lembra? Deus, ele tá no próximo. E ponto. Quer me amar? Ama no próximo. Quer me fazer... Quer me mostrar que me ama no próximo. E quer receber de mim também? Também tô no próximo. Tava muito angustiado, Vitinho, lembra? Eu resolvi ir pra rua com o pessoal lá da Por Amor. Vou servir o pessoal, vou levar a Marmitex, os moradores de Isso foi rua. bom pra você, né, cara? Passei uns meses. Onde eu achei Deus? No próximo. Eu saía de lá angustiado com meu probleminha emocional. Ouvi um monte de história, amava um monte de gente com uma história muito mais difícil que a minha, voltava me sentindo amado por Deus. Onde ele estava? Lá no céu? Então, para dar e para receber, para Deus é no próprio. Para dar e deixar claro. Quer me amar? Ama teus irmãos, ama meus filhos. É lá que eu me senti amado. Para receber, vai também. Vai também. Né?